Botafogo tá para cima, tá em outro patamar. O Fogão recebeu o Red Bull Bragantino no tapetinho do Nilton Santos e meteu-lhe uma verdadeira goleada para cima do time de São Paulo. O Botafogo marcou os gols com Danilo, Savarino, que marcou o terceiro, Nilton, não Santos, que marcou o segundo, e Montoro fechou ali a goleada do Fogão. John ainda chegou a empatar, né? Quando a partida estava 1-0 para o Botafogo, John foi lá e empatou para o Red Bull Bragantino, mas depois teve aí uma lavada do Botafogo para cima do time de Bragança Paulista. Bom, e essa partida começou muito agitada, né? E essa agitação acabou fazendo com que os dois times abrissem o placar muito cedo na partida. O Botafogo fez 1-0 muito cedo e o Red Bull Bragantino, com o John numa bobeada da defesa do Botafogo, acabou empatando. E o jogo continuou na trocação, né? Era uma trocação intensa. O Botafogo indo para cima, encontrando muitos espaços na defesa do Bragantino. O Bragantino indo para cima, encontrando muitos espaços na defesa botafoguense. Até que veio o chutaço de Nilton, né, na bola que sobrou ali para ele, fora da área. Ele chutou e marcou um verdadeiro golaço, né? É a lei de Newton. Se você estava esperando a lei do ex, teve aí a lei de Newton, né? Com esse gol, o Botafogo conseguiu ficar, né, se tornar superior na partida. E o Bragantino acabou se perdendo. O Bragantino, que estava numa trocação intensa até esse gol, acabou se perdendo na partida, acabou sofrendo com desatenção, né, com muita desatenção, até que no final do primeiro tempo, o Savarino acertou um chutaço. E se o primeiro gol, né, o gol do Danilo, e o gol do Nilton, né, eles foram no mesmo lado, o gol do Savarino foi do outro lado, né, foi no ângulo, um chutaço, foi no lado esquerdo do goleiro Cleiton, do Red Bull Bragantino. E o Botafogo construiu ali o seu placar. O placar da partida foi construído já no primeiro tempo, né? O Botafogo foi para o intervalo certo da vitória. Essa é a verdade, certo da vitória, porque foi muito superior ao time do Red Bull Bragantino, né? Salvo aquela falha, ok, a falha do gol do John, né? A defesa dormiu ali, mas o Botafogo ele foi para o intervalo certo da vitória. Aí veio o segundo tempo. Teve muitas alterações do Red Bull Bragantino, né? O Fernando Seabra modificou muito a zona do ataque do time, mas o time ainda pecava na defesa, né? Os espaços continuavam sendo encontrados pelo time do Botafogo, que continuou na intensidade, mas ali mais ou menos na metade do segundo tempo, né? Por ali mais ou menos, o Botafogo resolveu cadenciar. Nós já estamos vencendo aqui 3-1, estamos em casa, nossa torcida tá de boa, tá tranquila, então vamos cadenciar aí a partida. E mesmo assim, o Red Bull Bragantino não conseguiu converter, né, a posse de bola que eles tinham, até porque o Botafogo recuou as suas linhas e o Red Bull Bragantino ficou ali com mais tempo de bola, né, com a bola com mais tempo no pé, mas não conseguiu converter esse tempo de bola, né, essa posse de bola em gols. E isso, é claro, favoreceu muito o Botafogo, que no finalzinho ali, já nos acréscimos, Montoro, né, brigando ali pela bola dentro da área, foi lá e conseguiu dar deu uma fatiada assim, já caído no gramado, deu uma fatiada e a bola entrou. O quarto gol do Botafogo saiu assim. Bom, e esse placar, né, ele mostra um pouco do que foi a partida, ou da superioridade do Botafogo durante a partida, né? E sim, jogando em casa, tinha obrigação de vencer, e venceu bem, tá?
4-1 incontestável, jogou muito bem diante da sua torcida, e agora o Botafogo tá ali na briga para entrar no G4, né? O Botafogo que até esse momento da rodada, né? Amanhã ainda vão ter outros jogos, no domingo vão ter outros jogos, então pode ser que se modifique alguma coisa, né? Não lembro de cabeça aqui questões de pontuação dos outros times, mas o Botafogo chegou aos 35 pontos. E o que isso quer dizer, né? Tem um detalhe aí. O detalhe é o seguinte, é que o Botafogo, ele é o atual campeão do Campeonato Brasileiro. Em 2024, o Botafogo venceu o Campeonato Brasileiro e venceu também a Copa Libertadores. E diferentemente do Fluminense, que em 2023 venceu a Copa Libertadores, quando chegou no Campeonato Brasileiro do ano seguinte, no caso 2024, né, no ano passado, o Fluminense brigou feio para não cair para a Série B. E o Botafogo, ele está escrevendo uma nova história, né? Então, olha, é campeão do Campeonato Brasileiro, é campeão, né? É o atual campeão da Libertadores, mas não está sofrendo na tabela. E isso diz muito, né, até das contratações que o Botafogo fez aí para essa temporada. Perdeu muitos jogadores, perdeu jogadores importantíssimos ali que foram importantes na temporada passada. Caso do Luiz Henrique, né, também tinha um argentinozinho lá que eu me esqueci o nome dele, lembro quem é, mas esqueci o nome dele. Desculpa por isso, coloca aí nos comentários o nome dele. Mas mesmo com essas perdas, chegaram outras pessoas, né? O Arthur, que tá voando, tá quase toda a partida fazendo gols. O Danilo hoje fez, né, uma pintura, tudo bem, com uma falha do goleiro do Red Bull Bragantino, mas fez um golaço. O Newton fez um golaço. E o Savarino, né, que foi aí sondado para sair, né, para deixar o time do Botafogo, mas ele jogou bem, fez um golaço e ele inclusive falou, né, olha, o Botafogo é o time que Deus escolheu para eu jogar. Então, salvo engano, só dependia dele para ele poder sair para alguns dos dois times, porque eram dois times, salvo engano, um da Turquia e um da Arábia Saudita. E dependia só dele agora, né, porque o negócio já estava fechado entre ali o Botafogo e algum desses times, não lembro qual, mas dependia da palavra final dele. E com essa declaração, entendo eu que o Savarino escolheu o Botafogo, né, vai continuar no Botafogo, né? Talvez, sei lá, ele consultou ali os seus oráculos e ele, né, ficou sabendo que a vontade divina é que ele continue no Fogão. Bom, vamos ver se é assim, né? Se é assim, vai permanecer. Lembrando também que o não o John, mas só um John. O John, o goleiro do Botafogo, ele não participou, né? Não jogou nessa partida. Tem negociações ali entre o Botafogo e o Nottingham Forest da Inglaterra. Então, muito me parece que ele vai sair, né, vai deixar o Fogão aí. Hoje entrou o Neto, né, que, né, jogou, né, bem, né, um goleiro que jogou bem ali, atuou bem na partida. E no lado do Red Bull Bragantino, o Red Bull Bragantino que venceu bem o Fluminense, né, 4-2. Muita gente pensando que o Red Bull Bragantino iria embalar, né, porque aí tinha algumas derrotas sofridas em sequência, até que veio o Fluminense, ele foi lá e venceu por 4-2. Mas nessa partida sofreu uma goleada de 4-1, então essa oscilação do Red Bull Bragantino, né, oscilação, né, entre a última partida e agora, tem que ver como que vão continuar aí como que vai continuar o time do Red Bull Bragantino para as próximas rodadas, né? Se vai brigar ali para ficar na Sul-Americana ou se vai, talvez, né, voltar até para o G4, né? Porque, não sei se você se lembra, o Red Bull Bragantino, ele conseguiu chegar ali entre os 4 melhores no início do campeonato, né? Era a sensação naquele momento. Hoje a sensação do campeonato é o Mirassol, né? Mas, enfim...
O Red Bull Bragantino precisa resolver algumas questões ali de tática, né? A atenção mesmo, né? Como eu disse, veio o segundo gol, o gol do Nilton, não o Santos, mas o Nilton, o jogador do Botafogo, o jogador agora do Botafogo, e teve uma desatenção total do time, né? Não conseguia encaixar ali, não conseguia atacar, enfim. E acabou sofrendo mais 3 gols, né? Então, que o Red Bull Bragantino ele aí abra os olhos, porque o campeonato está acabando. Então esse foi o plantão da rodada, o plantão da Rapa, perdão, eu peço para você deixar aí o seu like, deixar um comentário, torcedor do Botafogo, o que você está sentindo aí com essa vitória acachapante diante do Red Bull Bragantino. É torcedor do Massa Bruta? Bom, fala aí o que faltou para o Bragantino vencer o Botafogo lá no Nilton Santos. Eu peço também para você largar aí a sua inscrição, porque ela é muito importante para o canal crescer e também porque tem vídeo aqui quase todo dia, beleza? Até o próximo vídeo!